Olá, como você está sobre tudo que nós temos meditado? Sobre essa palavra de Deus tão maravilhosa que tem sido um renovo para as nossas vidas. Para o meu coração tem sido renovo e para o teu, como é que tem sido? Vamos ler hoje em Gênesis, no capítulo 13, a partir do versículo 14, que diz assim: Depois que Ló se separou do tio, o Eterno disse a Abraão: Olhe para o norte, sul, leste e oeste. Tudo que você está vendo, toda a terra que se estende diante dos seus olhos, eu darei para sempre a você e seus filhos. Farei que seus descendentes sejam como pó, tanto que contá-los será impossível. Será como contar o pó da terra. Por isso, levante-se e ponha-se a caminho. Ande por essa terra. Dê uma extremidade à outra. Estou dando tudo a você. Sabe, nesse caminho de espera, a gente aprendeu sobre a promessa, depois a gente aprendeu sobre a espera. E agora a gente vai ver o que acontece no caminho. Sabe, nesse caminho rumo às promessas de Deus, muitas coisas acontecem. E uma das coisas que acontecem, geralmente a gente vê isso na vida de Abraão, são quebra de laço. Abraão amava muito Ló. Talvez ele tinha o sentimento como se fosse filho dele, era sobrinho dele. O pai de Ló tinha morrido e ele tinha ficado isso como encargo. Mas Deus não tinha chamado Ló para o projeto que Deus tinha na vida de Abraão. O coração de Ló é diferente do coração de Abraão. Deus, ele olha para o coração. E nós muitas vezes olhamos para os laços, olhamos muitas vezes sobre o nosso convívio do dia a dia e nós escolhemos as pessoas para fazerem parte daquilo que Deus tem na nossa vida. E sabe, Deus, ele é paciente conosco. Quando Abraão convidou Ló para junto e levou Ló junto, ou não sei se Ló também se ofereceu para junto e Abraão não teve coragem de falar que não, isso é muito eu e você. Quantas vezes no caminho a gente não tem coragem de falar que não? E a gente cria os laços. E aquilo vai indo. E Deus, ele permite. Só que chega uma hora que esses laços se rompem. E o nosso coração, ele fica partido nesse caminho a rumo das promessas de Deus. Já aconteceu isso com você? Você já sentiu o teu coração partido, despedaçado ao rumo das promessas de Deus? Já aconteceu de você não querer se desvincular de pessoas, mas Deus fala dessas quebras de aliança? E muitas vezes quando isso acontece, a gente fica tão frustrado e a gente pensa, não, mas agora eu acho que não vai acontecer. Porque aquela pessoa, digamos, era onde eu me escorava o ombro, aquela pessoa era onde eu abraçava e chorava, e agora para quem eu vou? A gente muitas vezes se vincula às pessoas não pela vontade de Deus, mas por escolha nossa. E Deus permite. Só que chega um tempo em que Deus faz circunstâncias acontecerem até que é impossível você continuar com essas pessoas na caminhada. E Deus está falando para mim e para você, não torne isso mais difícil. Entenda essas quebras de laço, porque a minha promessa não vai acontecer na tua vida enquanto tiver o Ló na tua vida. Você vai precisar se desvincular disso. E você vai precisar seguir apesar de estar com o coração partido. Apesar de estar com o coração doendo. E eu acho tão lindo que Deus é tão maravilhoso que mesmo nesses momentos em que nós sentimos o nosso coração partido, nesse caminho em que nós passamos, né? Essa confiança que nós vamos gerando com o Senhor nessa caminhada, porque é um processo muitas vezes longo, árduo, do dia a dia, onde é no ordinário que Deus se revela. A gente sempre quer o extraordinário, mas Deus se manifesta nas coisas ordinárias. E a gente pensa assim, não, mas sem essa pessoa eu não consigo sobreviver. A gente deposita totalmente a confiança nas pessoas. E a gente precisa depositar a nossa confiança em Deus. A gente precisa depositar toda a nossa esperança no Senhor. E é lindo que depois que Ló se separou do tio, o Eterno disse a Abraão, depois que houve esse romper de laço, depois que houve essa separação entre Abraão e Ló, Deus reforça novamente a promessa dele
para a vida de Abraão. Quem sabe você sabe o que você deve fazer, laços em que você deve romper, coisas em que você deve se desvincular e você não está fazendo porque você fala, não, eu não consigo viver sem essa pessoa. E eu digo para você, você consegue viver. Não, eu não consigo viver sem esse convívio. Você consegue. Se você não fizer isso, você está atrasando os projetos, os planos que Deus tem na tua vida. E nós temos sim esse poder de fazer. Porque Jesus, ele fala assim, ó, eis que eu estou à porta e bato. Então Deus, ele não arromba a porta. Deus, ele bate na porta. Deus, ele é muito cavalheiro. O diabo não. O diabo entra se você deixar uma brecha e ele faz um estrago total. Mas não, esse não é o nosso Deus. Então, se você está deixando essa brecha, se você não está obedecendo a voz do Senhor, porque você quer permanecer confortável, e talvez essa pessoa que está aí do teu lado, essas pessoas que estão no teu convívio, te trazem benefícios e você não tem coragem de dizer não e abandoná-la, você não vai entrar na terra prometida. Você não vai viver os propósitos de Deus. E quando isso acontecer, você romper pela fé aquilo que Deus não quer para você, Deus vai te dar novamente lembrança das promessas dele. Deus vai fazer você revigorar nele, você crer nele e você continuar caminhando, e muito maior ainda serão as promessas, porque olha o que Deus fala. Farei que seus descendentes sejam como pó, tanto que contá-los será impossível. Ele não tinha um filho, mas os descendentes dele seria como pó. E você sabia que os descendentes dele somos eu e você? Porque nós vivemos pela fé. Abraão não sabia que a obediência dele ia trazer filhos e filhos. Deus abençoe o seu dia. Que você tenha força para se desvincular daquilo que você precisa e você não tem até hoje coragem de fazer. Que o Espírito Santo te dê uma dose de coragem, força, e que você faça aquilo que Deus mandou você fazer. Nesse tempo de espera, nesse caminhar com Deus, que você obedeça a Deus e que você não se desvaneça no caminho. Deus abençoe você. Até a próxima, se o Senhor permitir.